Nós vamos falar agora a respeito da greve do serviço do transporte coletivo. O sistema de transporte coletivo em Teresina está em greve. Hoje foi o segundo dia útil da paralisação, sexta-feira e segunda-feira. E hoje, mais uma vez, o teresinense precisou ter acesso aos ônibus e, infelizmente, não conseguiu. Francisco Lima, ao vivo, traz detalhes para nós. Francisco. É isso, Gelson. A greve foi iniciada na sexta-feira passada, né? Os motoristas e cobradores de ônibus decidiram iniciar essa paralisação, alegando um atraso no pagamento salarial. Alguns motoristas e cobradores afirmam que desde março não recebem. Por conta disso, iniciaram essa paralisação. Começou na sexta-feira, tivemos aí um fim de semana no meio. Hoje é o segundo dia útil dessa paralisação, que está com certeza atrapalhando bastante as pessoas que precisam do transporte público para fazer o seu deslocamento. A gente lembra, o nosso telespectador, que há cerca de 15 dias, o prefeito Hermínio Filho publicou um decreto impedindo ou diminuindo a quantidade de ônibus, né, o transporte público que circula na capital, para evitar muitas aglomerações e direcionando esse atendimento do transporte público especificamente para aquelas pessoas que trabalham em serviços essenciais. Então, com essa paralisação, são exatamente essas pessoas quem vão ser as mais afetadas. A gente tem um depoimento do presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus a respeito dessa paralisação. Vamos ouvir. Nesta segunda, completamos 4 dias de greve. E como é basicamente o primeiro dia útil após o início da greve, numa conversa preliminar com os empresários, o sindicato ficou de apresentar por escrito as propostas que levaram à deflagração da greve, para que os empresários pudessem analisar e daí a gente começar a discutir como resolver esses problemas. Acreditamos que eles irão se reunir, irão debater, para que a gente chegue num consenso. E estamos também tentando colocar a prefeitura também nessa discussão, para que a gente possa, o mais rápido possível, achar uma solução para que satisfaça as partes. Porque a dificuldade é para ambos nesse momento. Claro que, logicamente, mais para o trabalhador, que é a parte mais frágil nesse sistema todo de transporte público coletivo, é a parte que mais vem sofrendo com as percas, né, salariais. Então é isso, a gente espera que até amanhã, terça-feira, a gente possa estar com toda essa situação resolvida e a vida volte a mais ou menos, né, dentro dessa pandemia, a sua normalidade, pelo menos no que tange a questão da frota do transporte público coletivo de Teresina. Gelson, olha, em nota, o CETUT, que é o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina, afirmou que, em virtude do ofício recebido do Sindicato dos Trabalhadores, veio lamentar a adoção dessa medida de greve nesse momento pelo qual passa o mundo e o Brasil, o Piauí, em especial Teresina, né, que é onde está acontecendo o movimento, por conta da pandemia do novo coronavírus. O CETUT diz que se solidariza com a população de Teresina, em especial os trabalhadores de serviços essenciais, principalmente os da área de saúde, pelo prejuízo que vai lhe causar o movimento grevista que foi iniciado pelos trabalhadores do setor de transportes urbanos da capital. Já a S-Trans, que é o órgão da prefeitura responsável pela fiscalização e funcionamento do transporte público, informou que os ônibus e vans que foram cadastrados no início do mês de maio pela S-Trans vão garantir o atendimento aos usuários do transporte coletivo que atuam nos serviços públicos considerados essenciais em Teresina durante as paralisações, e diz referente aos transportes alternativos que foram cadastrados do momento em que foi assinada promulgada aquele decreto que eu falei agora há pouco a respeito de que o transporte público ia ser diminuído e, por conta disso, só os trabalhadores dos serviços essenciais poderiam utilizá-los. A S-Trans diz também que esse cadastro foi uma medida de planejamento dentro da logística de funcionamento do serviço de transporte público. O impasse continua justamente porque as empresas de ônibus elas estão tendo uma queda na receita, como qualquer outra empresa, durante essa pandemia, e afirmam estar com dificuldade em fazer o pagamento dos trabalhadores, o que ainda vai gerar ainda muito impasse, como a gente ouviu aí o presidente do sindicato. Esperam que logo eles cheguem a um acordo. A previsão é que haja uma conversa ainda nessa terça-feira. Joelson. Certo, então, Francisco Lima, obrigado pelas informações. Francisco, falando aqui no nosso Jornal do Piauí a respeito da greve dos servidores do transporte coletivo, dos funcionários do transporte coletivo.